Shalom a você que nos assiste mais uma vez através do nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Sião Brasil, ou através do facebook.com/, Ensinando de Sião, ou que nos acompanha através do nosso site, das nossas redes sociais. Nós estamos hoje estudando sobre a Parashá Tetzaveh. Dê uma olhada aqui na tela comigo, só para você saber qual que é o tema no mundo inteiro. O mundo judaico e os servos de Deus estão estudando essa porção Tetzaveh, Êxodo, Shemot 27, 20 a 30, 10, Ezequiel 43 e Marcos capítulo 5 até o capítulo 6, verso 56. Pessoal, essa porção, ela continua com as instruções do Eterno sobre a construção do Mishkan, tabernáculo em hebraico. Mishkan quer dizer local de habitação. Habitação de quem? Não, Deus não habita no Mishkan. Ele mesmo fala ao profeta, não habita em prédios feitos por mãos de homens. Habitação de quem? Habitação da glória de Deus. Habitação do nome de Deus. Dos feitos de Deus. O Eterno seria conhecido através desse local. Eu disse a você que esse local era o link entre céus e terra. Era onde Deus iria se manifestar de tamanha forma, de tamanha grandeza ali, que era como céus e terra se fossem unidos. Ali todo o povo veria a glória de Deus. Ali todo o povo veria Moisés, conversando com o Eterno na tenda, Ohel Moed, na tenda da congregação, e a Shekhinah, a glória do Eterno, cobria todo aquele local, enchia ali a tenda da reunião, a tenda do encontro, onde Moisés tinha conversas face a face com o Eterno. Era um local muito especial. Então o Eterno continua. Nós vimos a Parashá passada sobre os utensílios, sobre as oferendas que as pessoas trariam, as doações que o povo de Israel fez para que o Mishkan fosse construído. E agora, pessoal, nós temos duas coisas importantes. Nós temos primeiro as instruções sobre o óleo que alimentaria a menorá, o fogo eterno. O fogo eterno era o fogo que queimaria na menorá. A menorá é o castiçal de 7 hastes, que ficava no santo lugar, dentro do tabernáculo. E essa menorá, ela iluminaria 24 horas por dia. A menorá é um simbolismo da presença de Deus, dos Espíritos de Deus. Mas o ponto principal dessa parashá não é o óleo. É o quê? A escolha de Arão e seus filhos para o exercício do sacerdócio. O sacerdócio era o quê? Era o serviço dentro do Mishkan. As pessoas queriam ter contato direto com a presença do Eterno. As pessoas que manuseariam os utensílios sagrados. As pessoas que seriam representantes do Eterno perante a comunidade. Deus sempre atuou. O judaísmo moderno tem uma premissa aí que no judaísmo ninguém acredita em representante, em mediador. Isso é mentira. Porque ao longo da Torá você sempre teve pessoas que mediaram, que intercederam pelo povo, que se ofereceram pelo povo. Moisés foi tido como um grande mediador entre Deus e o povo. Agora Arão e seus filhos e a sua família foi escolhida para o sacerdócio. E é interessante porque quando Deus chama, Deus pede para que Moisés aproximasse a Arão e aos seus filhos para o sacerdócio. Esse verbo em hebraico, aproximar, vem da raiz korban, que é sacrifício. Sacrifício. Então a palavra sacrifício em hebraico vem da raiz aproximar. Olha isso. Então, com aqueles atos, com aqueles simbolismos, com aquelas oferendas, Deus queria o quê? Deus não estava preocupado com a oferenda em si. A oferenda, o sacrifício não era o fim, seriam o meio, para que Deus pudesse, lekarev, aproximar-se ao seu povo. Desejo eterno sempre foi o quê? Estar próximo, estar, aliás, dentro do povo. E para isso ele usou todos os utensílios do Mishkan, para poder se fazer conhecido. Olha só, pessoal,
Vamos então estudar um pouquinho hoje vai ser um estudo, nós vamos estudar hoje sobre a consagração de Arão e os seus filhos, em especial sobre as indumentárias de Arão, a roupa que Arão usava. O Cohen Gadol, o sumo sacerdote, era uma roupa maravilhosa, repleta de simbolismos. A escolha de Arão e a roupa de Arão nos ensina sobre o verdadeiro sentido de santidade. Diga para o seu vizinho, Kedushá. Kedushá, diga para ele, Kedushá. Kedushá é santidade. E eu acho que nós precisamos voltar para a Bíblia, para podermos entender melhor o que é santidade, porque tanto nos meios judaicos como nos meios cristãos, tudo esse conceito está distorcido, pessoal. Se eu pergunto hoje para a maioria das pessoas o que é santidade, o que é ser santo? Ah, Mateus, santo significa separado, kadosh, vem de separar. Tá, separado para quê? O que é a santidade? Qual é a essência da santidade, pessoal? Para que ser santo? Ser santo só para Deus? Será que a sua fé se baseia apenas no relacionamento entre você e Deus? É um relacionamento só vertical? O que o contexto original, o que a Torá, o que Moisés, o que os profetas, o que Yeshua, o que Paulo nos ensina sobre a santidade da Bíblia? Você sabe o que eu acho? Sinceramente, que o povo de Deus, principalmente a igreja cristã, nós temos que voltar a valorizar a Bíblia. Gente, tantos reformistas aí deram a vida por um jargão, sola Escritura. E eu creio que a intenção foi boa, voltar à Escritura como fonte de doutrina. Nós temos que voltar para a Bíblia, voltar para a Torá. Sabe, os cristãos têm que estudar mais Moisés e menos Calvino. Tem que estudar mais Yeshua e menos Spurgeon. Nós temos que começar a valorizar mais a Torá como a vontade de Deus para nossas vidas, a palavra de Deus como vontade de Deus para nossas vidas. Judaísmo também. Temos que parar de ensinar, tem que ensinar mais Moisés, mais profeta do que cabala. Mais Yeshua. Mais Yeshua. Sabe por que a Torá fala de Yeshua, os profetas falam de Yeshua, tudo trabalhou para apresentar Yeshua a Israel e ao mundo. Então a gente tem que voltar a estudar esse material. Um simples termo como santidade é tão distorcido aí fora, e hoje você vai aprender o verdadeiro conceito de santidade segundo a Bíblia, segundo o Espírito de Deus que inspirou Moshe. Olha aqui, vamos começar a estudar então sobre as roupas de Arão. Dê uma olhada aqui na tela comigo. As Bigdei Keuná, roupas do sacerdócio, foram criadas por Deus e foram ordenadas para Arão e seus filhos como pré-requisito para o ofício sacerdotal. Que interessante. Mateus, Deus não se importa muito com a vestuária, com o preparo, importa sim. Antes de tudo acontecer, as roupas tiveram que estar prontas. O sacerdócio não poderia ser exercido sem a roupa apropriada. Essas roupas, dê uma olhada aqui, seriam para lekavod letferet, para peso, glória e beleza. A beleza de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus seriam explicadas, seriam demonstradas ao povo através das Bigdei Keuná, das roupas sacerdotais. Mateus, como pode isso? Mas é o que eu expliquei para você no início. Muitas vezes você se atém ao exterior. O exterior só tem por intenção
transformar o seu interior. É por isso que ele existe. Até mesmo nas roupas dos sacerdotes, você vai ver o quê? Elementos didáticos. Como que a glória, como que o esplendor, a beleza, como que o peso da presença de Deus seria demonstrado através da roupa de Arão. Não é pela beleza só. Ah, Mateus, porque tinha várias pedras, né? Ah, porque era um azul cintilante. Não! A beleza, a glória, o esplendor das roupas estavam no seu simbolismo e não na sua aparência. Os sacerdotes egípcios, os sacerdotes pagãos, babilônios, eram muito mais ornamentados do que os pobres descendentes de Arão. A roupa do sacerdote era relativamente simples. Só o sumo sacerdote que tinha uma indumentária mais específica. O sacerdote em si, os filhos de Arão, vestiam-se simples, uma vestimenta branca. Os povos da terra preocupam-se em indumentárias, né? E faz aquela coisa toda. Se você já viu representações dos sacerdotes aí, dessas religiões aí pagãs, não tem onde mais colocar ouro, colocar engaste, colocar... Não. A importância dessas roupas está no simbolismo, não está na roupa em si. Olha aqui. Essas roupas seriam memoriais para os sacerdotes, pois serviriam para ensinar preceitos mais sublimes, moldando os pensamentos e as ações de Arão e os seus filhos. Era um memorial, as roupas eram um memorial constante do famoso princípio da Torá, que foi registrado no Talmud, no Tratado Brahot, que é algo dos filhos de Israel, é parte da lei oral, mas é muito importante. Qual é o princípio? Qual é o objetivo que Deus tinha quando deu aquelas roupas para Arão? Você pode ler? Da lifnei mi ata omed. Saiba perante quem tu estás. Saiba, Arão, quem é o Deus a quem você serve. Saiba como esse Deus quer que você se separe para Ele. Filma aqui, o que foi colocado em cima do nosso Aron HaKodesh. Da lifnei mi ata omed. Saiba perante quem tu estás. Todas as sinagogas, pelo menos as sefaraditas têm, vai ter isso aí em cima da arca. Para que isso seja um lembrete constante. Quem entra ali tem que saber perante quem está. Perante quem você está orando. É muito comum a pessoa ir à sinagoga, ir à igreja e não adorar a Deus. Você sabia disso? É muito comum, principalmente nas sinagogas. O sujeito vai, ele não está preocupado em adorar a Deus. Ali ele cumpre uma liturgia, ele ora em hebraico, ele fala uma coisa, fala outra. Pessoas, às vezes, no meio dos cristãos, vão à igreja, cantam, pulam, dançam, escutam, e não adoram a Deus. Nós temos que saber perante quem nós estamos. Temos que conhecer o nosso Deus. E a maneira como você conhece a Deus é conhecendo a sua palavra. Porque Ele se revela a nós através da sua lei. Vamos dar uma olhada nas roupas sacerdotais. Olha só. Aqui está Arão e Elazar, seu filho. Porque Nadab e Abihu tiveram um fim trágico aí, não é? Daqui a pouco nós vamos estudar sobre isso. Mas vamos falar que esse aqui é Elazar. Então, o sumo sacerdote e o sacerdote. Então, olhem só, baseado na Torá e na tradição judaica, o que simbolizava cada parte desta vestimenta. Eu não falei que tudo é símbolo? Preste atenção. A primeira coisa que nós tínhamos era a mitra. E a mitra simboliza o quê? Perdão pelo pecado da altivez. Orgulho.
A mitra servia para lembrar o judeu, para lembrar o sacerdote, o sumo sacerdote, que eu estou aqui a serviço de Deus. Eu não estou aqui para fazer o meu nome célebre, mas o nome de Deus honrado. Depois, nós tínhamos o quê? A lâmina da mitra. O que estava escrito nessa lâmina? Volta aqui, ó. Volta aqui, ó. O que estava escrito na lâmina? Leia aqui em cima. Leia aqui em cima comigo. Kodesh Ladonai, santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Olha só que interessante. Santidade pode ser de vários tipos. Tem gente que é santo, mas não é santo para Deus. Tem gente que se separa, mas não é para Deus. Paulo gostava muito de confrontar os gnósticos na sua época, porque eles atrapalhavam o povo de Deus na época. Os gentios que se convertiam a Deus, os gnósticos atrapalhavam. Eles misturavam doutrinas gnósticas, misturavam filosofia grega com a fé, com a Torá, era uma bagunça. E os gnósticos tinham muito rigor ascético, né? Eles não comiam carne, porque tinham que purificar, né, o corpo, o aeon, né, que ia ser evoluído, né? Então eles não tocavam num monte de coisa, eles não comiam carne, né? Então Paulo chama isso de quê? Está aquele rigor todo, mas é falso, porque lá dentro só tem morte e podridão e mentira e engano. É o falso rigor ascético. Aqui, a lâmina na mitra está indicando que santidade é bom, mas tem que ser a santidade para Deus. A santidade que Deus quer que você tenha. Que ela não é falsa. Não é falso rigor ascético. É a santidade verdadeira. Olha, a mitra é o quê? Santidade ao eterno. Perdão pela arrogância. Então a mitra lembrava o sacerdote que ele tinha que o quê? Cuidar e pedir perdão pelo pecado da altivez. A mitra o lembrava constantemente de arrogância. Eu não posso ser arrogante. O peitoral com as pedras, a gente vai ver ela em detalhe daqui a pouco. É o quê? O peitoral lembra ao sacerdote dos erros de juízo. Cuidado! Eles estariam numa posição de julgar o povo, então não pode haver juízo errado. Você não pode ser injusto com o povo ao qual você carrega no peito. A túnica cobria a maior parte do corpo do sacerdote. Era o perdão pelo assassinato. Perdão pelo sangue injustamente derramado. Não é só o assassinato físico, não. Na Torá, assassinato, não matarás. Quando você difama um irmão, você está assassinando o irmão. Quando você fala mal do irmão, maldiz o irmão, você está assassinando. Quando você presta falso testemunho, quando você espalha uma mentira, quando você repassa mentiras sobre alguém, você está assassinando essa pessoa. Quando você se preocupa em ficar passando más notícias. Já viu gente que é assim? A preocupação da pessoa é passar a notícia má dos outros. Eu não gosto de estar perto de gente assim. A pessoa te oprime. Ah, você viu o que falaram de você? Você viu o que escreveram de você? Você viu o que fulano falou a seu respeito? Você viu o que aquilo no seu... Está igual José, ficava trazendo para Jacó notícias ruins dos irmãos. Olha o que ele pagou. 1 ano na masmorra para cada irmão que ele falava mal. Ah, mas ele contava a verdade. Mas para que ficar fofocando? Isso é fofoca. Está dando uma de mexeriqueiro. José pagou o preço por ter sido mexeriqueiro. E você? Vai parar de ser mexeriqueiro agora ou vai esperar pagar o preço para aprender a lição na prática? Pare de espalhar notícias más dos outros. Ajude a pessoa. Tudo isso lembrava o sacerdote. Cuidado. Há várias maneiras de assassinar alguém. Vamos lá. Cinto.
Pelos pecados do coração. Por quê? Porque ele era amarrado ao redor da cintura e passava pelo lado esquerdo do peito. Sinto pecados cuidado com os pecados relacionados ao coração. Eu faço o que o coração me ordena. Tolo. Enganoso é o coração do homem. Não confia na sua natureza, não. Como assim, coração? Sentimentos nós todos temos. Desejos nós todos temos. Agora, saiba alinhar os desejos do seu coração com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Não é tudo que o seu coração deseja que é certo, não, meu irmão. Não é todo mundo com quem você se apaixona que você deve casar, não. Amor não é o mais forte, não é o que segura casamento, não. Você sabia disso? O que segura casamento é compromisso. Amor é bônus. Amor é importante e deve existir, mas se não houver compromisso, o amor não é forte o suficiente para poder segurar um casamento. Amor que eu digo, sentimentos, paixão, está entendendo? Não confie no seu coração como uma vontade superior, sublime. Coloque o eterno como principal na sua vida. Vocês estão vendo o tanto de coisa que as vestimentas nos ensinavam os sacerdotes e o povo de Israel? Olha aqui, o efod, perdão pelos pecados da maledicência, e os calções que ficavam por baixo da roupa, perdão pelos pecados sexuais. Não só dos sacerdotes, pessoal, mas do povo. Essa roupa era um lembrete, põe aqui a roupa, essa roupa era um lembrete para o sacerdote, que ele tinha que cuidar de todos esses aspectos no povo, não é só nele não. Sacerdote santo até o último estágio, e o povo perecendo no pecado, é um mau sacerdote esse, não é não? O que adianta ele ser todo santo com as vestimentas santas e o povo lá caindo no pecado e sendo destruído pelo pecado? Não adianta nada. Sacerdócio é o que? Você vai ver comigo hoje, responsabilidade. Isso aí lembrava ele que ele tinha que ser responsável pelo povo. E aí, o sacerdote tinha sobre os ombros as chamadas Avnei Zikaron, pedras da memória. Olha que interessante. Ele tinha 2 pedras que ele carregava aqui aos ombros, com os nomes das tribos de Israel. Olha, não precisa ser teólogo para descobrir o simbolismo disso. O que significa? Que Arão carregaria os filhos de Israel, as tribos de Israel, sobre os ombros, suportaria, sustentaria o povo. Essa é a função do sacerdote: suportar, sustentar, carregar o povo. Mas ele não só suportava, ele também levava os mesmos filhos de Israel que ele suportava, que ele carregava, ele também levava-os aonde? No coração. Olha aqui, Roshen Mishpat, que é o peitoral do juízo. E ele carregava uma pedra para cada tribo dos filhos de Israel, e ele as carregava no peito. O que é isso? No coração. Eu carrego os filhos de Israel, não é porque eu tenho que carregar, não é porque é a minha obrigação sacerdotal, é porque eu os amo e dou a minha vida por eles. Como Moisés se ofereceu várias vezes para salvar Israel. Como Abraão se ofereceu várias vezes para salvar o povo ímpios. Como Yeshua se ofereceu para a humanidade pecadora. Pessoal, o que isso tudo nos ensina? Que a verdadeira santidade, que a verdadeira glória,
que o verdadeiro peso, que a verdadeira beleza sacerdotal se baseia o quê? No amor e no cuidado e na responsabilidade ao próximo. A verdadeira santidade é aquela onde você é separado para Deus para cuidar do próximo. Olha aqui. Os nomes sobre os ombros, os nomes no peito, indicam responsabilidade, cuidado, sustento, suporte. Eu vou ler algumas referências para você aqui, ó. Colossenses 3, deixa eu ler para você. Olha, Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos do eterno. Revesti-vos, o que é isso? Qual a alusão? O que Paulo estava pensando aqui? Gente, Paulo era rabino. Ele está pensando o quê? Na vestimenta sacerdotal. Não era aquela vestimenta que trazia santidade? Qual é a verdadeira santidade que Deus quer que você tenha? Roupa bonita? Não. É a vestimenta da santidade que vai fazer com que você o quê? Cuide, estenda a mão, ajude ao próximo. Por isso que ele escreve, vistam-se da santidade do eterno, assim como Arão fazia, como eleitos de Deus. Arão não era eleito? O sacerdócio dele não era eleito? Você, mesmo não sendo da família de Arão, você também é sacerdote. Você também deve se vestir com bigdei keuná, com roupas sacerdotais, para te fazer mais santo. Você está andando igual mulambo. Você está andando igual um mendigo aos olhos espirituais do Eterno. Você tem que começar a se preocupar com a sua vestimenta. Não a vestimenta física, a vestimenta do seu coração, a vestimenta da sua alma, a vestimenta do seu intelecto. Vista-se com as roupas de Arão. E seja lembrado constantemente da sua obrigação para com o seu próximo. E aí Paulo tece o ensino. Vistam-se como eleitos, como sacerdotes de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Olha, o verdadeiro santo é esse aqui, ó. É o que é repleto de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Meu irmão, qual é a imagem que nós temos de santidade? Você aí nos meios cristãos, aquela igreja, aquele irmãozinho lá, que todo mundo tem ele como santo. Ninguém chega perto dele, as pessoas têm até medo de chegar perto dele, de soltar uma profecia, né, de soltar uma palavra mais ríspida. Ou no judaísmo, aqueles rabinos que nem andam na rua assim, já viu que andam assim na rua? Para não poder olhar para mulher nenhuma, para não ser distraído de nada, e não toca na mão de ninguém. Essa é a santidade que o Eterno quer? São essas as roupas sacerdotais que Ele quer que você vista? Não. Santidade não é você se afastar das pessoas. Santidade é você saber expressar para as pessoas misericórdia, longanimidade, mansidão. Essa é a santidade que Deus quer que você tenha. Está vendo como quando você entende o contexto dos ensinos paulinos, é Torá pura. Olha, suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Isso aqui está falando, não está falando do ímpio, não. Está falando do meio congregacional, entre irmãos. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Esse é um princípio de ouro, é a regra de ouro. Aquilo que você precisa, você dá. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. É a regra. Quer perdão? Perdoe. Precisa de misericórdia da parte de Deus? Seja misericordioso com as pessoas. Está se sentindo sozinho, precisa de mais amor, está precisando de aproximar mais das pessoas? Aproxime-se você das pessoas. Dê
aquilo que você precisa receber. Essa é a regra. Essa é a regra. Olha, não vou ler tudo não. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o veículo da perfeição. Olha isso. Cumprir a lei por cumprir não torna ninguém perfeito. Só o cumprir da lei não torna ninguém perfeito. Mas o amor é o vínculo da perfeição. Seja a paz do Mashiach o árbitro em vosso coração, o juiz do seu coração. Olha aí, ó. A qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. As pessoas têm que aprender a ser mais gratas. Gratas pelo irmão. Gratas pela congregação que tem, pelos líderes que tem, pela família que tem. Porque quando você murmura, é como se você estivesse dizendo para Deus, eu poderia ter feito melhor. Você vira para Deus e fala, eu podia ter feito melhor. Por que o Senhor me deu essa mãe? Por que o Senhor me colocou com esse pai? Eu não suporto. Por que o Senhor me deu essa irmã? Por que o Senhor me deu esse filho? Eu não aguento mais. Toda vez que você faz isso, você está dizendo para Deus o quê? Eu poderia ter feito melhor. Se eu tivesse no lugar de Deus, eu faria melhor. Será? Será que Deus erra? Será que Deus erra? Será que Deus colocou você, foi um lapso lá, você nasceu na família errada? Não era para você nascer na sua família. Ele distraiu, ele estava dando ordem para um anjo, quando ele voltou, você nasceu. Será que é assim? Meu irmão, Deus não erra. Ele coloca cada um no lugar onde tinha que ser colocado para você dar o melhor de si. Deus sabe como nos pressionar, Deus sabe como nos aprimorar. E muitas vezes, infelizmente, é a tribulação que mais aprimora o homem. Infelizmente, o que eu posso fazer? Oração aprimora, jejum aprimora, estudo aprimora, mas nada aprimora tanto como a tribulação. Está aí. Ao invés de ficar reclamando do problema, culpando Deus pelo problema, enfrente o problema com a fé em Yeshua. Enfrente. Não preocupe em vencer, não. Preocupe em enfrentá-lo. Enfrente o problema. Sem murmurar. Não murmure. Olha. Vamos pegar aqui 1 Coríntios, volta aí um pouquinho, 12. 12. Nós já estamos caminhando aqui para o final da palavra. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito ao Mashiach. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos ou livres. E a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Porque o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que eu não sou mão? Olha aí, ó. Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Vamos adiantar aqui, olha, quero falar uma coisa para você. Esse meio judaico-messiânico, no meio judaico também, claro, mas no meio judaico-messiânico, chamando um problema aqui para nós, o que eu mais vejo é pessoas que clamam guardar os mandamentos e não são santas. Sabia que é possível você guardar o mandamento e não ser santificado? Eu conheço muitas pessoas. Guardam tudo e não são santas. Por quê? Porque a verdadeira santidade, ela surge, o verdadeiro cumprir os mandamentos de Deus, faz com que você o quê? Eles fazem com que você passe a amar mais,
amar ao próximo, amar a Deus, servir mais. Ô pessoal, a própria ordenação de Arão, eu não vou ler para você aqui não, mas está nessa porção. Arão teria a oferenda pelo pecado, depois teria a oferenda para a consagração, para esmirrar, para a unção. Sabe como é que era feita a unção de Arão? Como foi feita a unção de Arão? Eles pegaram o óleo da unção, shemen esmirrar, e esse óleo foi colocado na ponta da orelha direita, no dedão da mão direita e no dedão do pé direito, para que o sacerdote ouvisse a voz de Deus, cumprisse os mandamentos de Deus e andasse no caminho de Deus. Santidade, né? E aí você pensa, que coisa gloriosa, né? Eu vi, Mateus, a sua ordenação aí, foi exatamente assim também. O Rabino Shula ungiu lá com o seu pai, com o Dr. Wayne Wilkes. Você sabe quem mais recebia esse tipo de unção na Bíblia? Sabe quem mais na Torá recebia unção na orelha direita, no dedão direito e no dedão do pé direito? O leproso. O leproso. O leproso, para ser purificado, fazia-se uma mistura de sangue e óleo, e ele também era ungido na orelha, no dedão e no pé. Porque ser consagrado ao serviço de Deus não é algo para você se vangloriar, é uma posição para você servir. Você é ordenado, você é consagrado, seja pastor, rabino, sei lá o quê, para servir ao povo, para sustentar o povo, para conduzir o povo. Eu quero ser ungido no ouvido para que eu ouça e ensine a palavra de Deus ao povo. Eu quero ser ungido nas mãos para que eu faça e conduza o povo comigo. E eu quero ser ungido nos pés para que eu ande com o povo no caminho de Deus. É um sentimento de responsabilidade. A glória não é para quem está sendo ungido. A glória é a Deus e o benefício é para a comunidade. Olha, a verdadeira kedushá, a verdadeira santidade, envolve amor e cuidado para com o próximo. Eu quero mostrar para você aqui, olha aí, a frase da santidade. Mateus, tem uma frase que exprime, que comporta a santidade, a vontade de Deus? Tem, olha aqui. Kol Israel Arvim Zelezé. Todo Israel é responsável um pelo outro. Isso é ser santo. Isso é ser santo para Deus. É quando você toma a responsabilidade pelo outro. Sabe qual que é o problema? Nosso problema é que nós estamos todos na síndrome de Caim. Sabe? Lembra lá Caim? Deus perguntou para ele: Caim, estou preocupado com seu irmão. Não tenho visto ultimamente. Você está sabendo aí por onde ele anda, o Abel? Está sumido. Qual foi a resposta de Caim? Qual foi a resposta de Caim? Sou eu, tutor do meu irmão? Tenho para com ele alguma responsabilidade? O que eu tenho a ver com ele? Eu agora sou responsável pela vida dele, pelo contato do Senhor com ele. O que eu tenho a ver com meu irmão? Nós hoje estamos repletos de Caíns. Sou eu tutor, sou eu responsável pelo meu irmão? É sim! É sim! Somos responsáveis no reino do eterno uns pelos outros. Não só para ajudar, para sustentar, mas para defender. Temos que nos posicionar mais, protegendo os nossos irmãos, ajudando os nossos irmãos, fortalecendo os nossos irmãos. Temos que começar a vestir as verdadeiras roupas da santidade.
aquelas que nos fazem lembrar do próximo, aquelas roupas que nos trazem à memória a dificuldade do outro. Essa paraxá está sendo gravada na festa de Purim, daqui a algumas horas é Purim. E sabe uma das tradições de Purim? Ajudar o necessitado. Que o Mataná Levionim é o presente para os necessitados. E a gente tem como tradição nessa casa, todo Purim, a tzedaká, a oferta que nós recolhemos na festa de Purim, nós repassamos para os necessitados dessa casa. A gente sempre ajuda os necessitados aqui, mas em Purim é especial. Então hoje, daqui a algumas horas, 7 horas, você vai voltar e você vai ter sua oportunidade aqui essa noite. Mateus, eu quero mudar, eu quero ajudar mais as pessoas, eu quero estar mais ciente dos problemas dos meus irmãos. Eu vou lá na Hatzion, eu sento, eu vou embora, eu canto, eu oro em hebraico, eu vou embora, eu não sei nem o nome de quem está sentado aqui do meu lado. Tem aquela pessoa que vem aqui, eu sei quem é, mas nunca nem perguntei o nome, não sei. Às vezes o irmão aqui está passando dificuldade, você não sabe, você não compartilha, está enfrentando um problema no casamento, está enfrentando um problema com o filho. O coitado aqui só tem os líderes para compartilhar, porque aqui na Hatzion as pessoas se fecham de uma forma que eu nunca consegui entender como que isso funciona, está vivo até hoje. Eu falo porque eu amo essa casa. E nós temos que mudar, a Hatzion tem que mudar. Um organismo dessa forma não sobrevive. Você tem que se abrir mais. Você tem que buscar se relacionar mais. Você precisa se relacionar mais. Sua fé é baseada em relacionamento. Deus está mais preocupado da forma que você se relaciona com os outros do que da forma como você se relaciona com eles. Sabia disso? Que aquele que diz que me ama, mas odeia o irmão, mente. Então não adianta. A Hatzion tem que tomar essa palavra aqui para si. Nós, a liderança, você, o membro, vamos quebrar um pouco essas barreiras, pessoal. Sabe? Muito mexerico, muito trique-trique. Sabe o que é trique-trique? Eu inventei isso, trique-trique. Trique-trique é milindro. Sabe a pessoa milindrosa? O que é o melindroso? Tudo ele ofende, qualquer coisinha é o chamado, meu pai chama de casca de ovo. Pegou ali, quebrou, rachou. Não pode fazer nada, não pode falar nada. Se eu estou passando aqui e não vi o irmão, Rabino Mateus não me cumprimentou. Vou sair dessa sinagoga. Para com isso. Aliás, se você está aqui, porque você está se baseando só na minha vida do meu pai, pode sair, porque nós não somos perfeitos, nós cometemos erros. Se você está querendo um líder perfeito, eu até te indico o lugar para ir. Mas aqui não. Aqui não. Aqui você não pode estar aqui baseado só. Claro que a gente cuida para viver uma vida diante de Deus. E é o meu empenho em ser santo da forma correta para o eterno. Mas nós somos homens, eu sou homem, meu pai é homem, o Rocha Jorge é homem. Nem tudo sai como a gente planeja, nem todas as palavras que nós dissemos são as melhores. Então, pessoal, vamos ver se a gente quebra mais isso, entendeu? Vamos tentar, a pessoa acha, porque é sinagoga, né, não tem que ser mais formal. Não tem, não. Pelo contrário, a sinagoga mesmo, se você já foi em alguma sinagoga, tem muito mais comunhão entre os membros. As pessoas comem juntas, as pessoas estudam a tarde inteira o Shabat juntos. Tem muito mais comunhão do que tem aqui. Yeshua falou que a nossa justiça tem que exceder a do escriba e do fariseu. Eu não estou vendo isso acontecendo. Você que está aqui na Hatzion tem que parar de se achar melhor do que os outros. Quem é você para se achar melhor do que os outros? Porque você sabe orar em hebraico aqui? Quem você acha que você é? Que fez o curso de hebraico, que estudou as parashiot aqui, porque sabe uma meia dúzia de palavras em hebraico, você acha que você é melhor do que os outros?
Você acha que todo o corpo de Cristo aí é Babilônia? Você acha que só você que está certo? Você acha mesmo? Eu fico impressionado como é que tem gente dessa casa, ou gente que nos acompanha pela internet. É só a gente mostrar um braço estendido, né? Foi minha ordenação aqui, chamei amigos meus de igrejas aqui em Belo Horizonte, pessoas que me ajudam, pessoas que eu cresci, que eu aprendo, gente reclamando. Para que o Mateus chamou o pastor fulano de tal? Para que o Mateus... Eu não tenho que prestar conta para você, não, eu chamo quem eu quiser, a ordenação foi minha, sai para lá. Sai para lá, agora vai ficar, ué, que isso? Pare de pensar só em você, pare de se achar melhor do que os outros. Irmão, o estar aqui, a única coisa que você muda na sua vida, você vai aumentar a sua responsabilidade. Você vai aumentar, sabe por quê? Porque sim, você vai receber muito conhecimento, mas junto com o conhecimento vem o quê? A responsabilidade. Como é que eu vou abençoar o corpo de Yeshua, o corpo de Cristo, com esse conhecimento que eu tenho recebido lá no Ensinando de Sião? As pessoas escrevem para mim, Mateus, já assisti todos os seus vídeos. Então, uma responsabilidade muito grande que você tem agora. O que você tem feito? O que esse conhecimento tem gerado em você? Só obesidade. Não pode. Pessoal, nós temos que estender a mão. Lembra a santidade? Estender a mão, ajudar. Você sabe que a gente aprendeu isso com o Rabino Shula, a gente trouxe esse ensino de Sião, o Rabino Shula sempre falou, olha, pelo fato de sermos judeus e discípulos de Yeshua, nossa responsabilidade para com a igreja é muito maior. Então a gente aceita convite, a gente viaja. Quantas vezes Rabino Shula já viajou, eu e meu pai viajamos pagando passagem do próprio bolso, pagando despesas do próprio bolso, para poder abençoar pessoas que estão sedentas. Ah, mas é presbiteriano, ah, mas é adventista. E daí, Deus ama o adventista também. Até o presbiteriano Deus ama. Olha só que Deus misericordioso. Ele ama todos. E em todos esses meios tem pessoas que o buscam sinceramente, em espírito e em verdade. Oxalá nós fôssemos conhecidos aqui, não pelo conhecimento, mas pelo amor. Pelo amor que demonstramos uns aos outros, e pelo amor que nós demonstramos a quem não é dessa casa, mas membros do corpo de Yeshua. Tinha que ser assim. Eu vou lá na Hatzion, porque lá eu sou tão bem tratado, bem recebido, que eles conquistam, na primeira ida eles conquistam só pelo aconchego que o visitante tem. Vamos fazer isso virar realidade aqui no nosso meio. E vocês estão me assistindo pela internet, vocês que me acompanham, parem de ficar sendo mexeriqueiros aí no corpo de Yeshua. Parem de ficar condenando todo mundo. Eu já disse aqui, parece que o judaísmo messiânico é uma escola de magistrados, só forma juiz. Só juiz que está formando aqui. O camarada passa a estudar conosco, começa a julgar todo mundo. Que ele é mais santo. Será que ele é mais santo aos olhos de Deus? Eu sou mais santo que eu estou guardando a Torá. Agora eu não como carne de porco. Agora eu só como carne kasher. Meu irmão, kasher tem que ser sua língua também, não é só sua carne, não. Come comida kasher, mas a língua está lá, ó. Veneno. Veneno de black mamba. Sabe essa mamba negra? Ela é da Austrália, ela pica com 3 minutos, o cara morre com o veneno dela. É a língua de muitos desses judeus messianos, ou sei lá o quê. Entendeu? Vamos cacherizar o nosso espírito. Vamos circuncidar o nosso coração. Essa é a Torá que Deus está preocupado. É a Torá que circuncida o seu coração. Essa é a santidade que Deus está preocupado. Vamos lá? Olha aqui, ó. É a Torá que te faz amar e se responsabilizar mais para o próximo.
eu estou estudando, agora eu estou estudando a Cabala. Mateus, você tem o Zohar aí em português? Não tenho, e mesmo se eu tivesse, eu não ia dar. Porque esse tipo de coisa não é o que nós estamos precisando agora, pessoal. Escutem, nós estamos precisando de voltar ao básico, à raiz, não fica preocupado com Cabala, com Zohar, com Tânia. Você precisa de Moisés, é de Isaías, é de Yeshua, é de Paulo, é mais Paulo. Deixa um pouquinho o Paul Washer de lado, começa a estudar mais o apóstolo Paulo. Deixa um pouquinho de lado John Piper, começa a estudar mais Paulo. Claro que você pode estudar. Estou falando para a gente passar a valorizar mais a palavra do Eterno. Eu quero encerrar dizendo esse versículo aqui para você. Que para mim é o segredo. Quero me santificar, quero guardar a Torá, quero ser sábio. Olha aqui. Veatá tedaber al kol chachmei lev. Deixa eu ler em hebraico. Asher miletiv ruach chokhmah. Va'asu et bigadei Aaron lekadsho lekarnuli. Falarás também a todos, os sábios de coração, a quem é enchido o espírito de sabedoria, para que façam vestes para Arão, para santificá-lo para o seu sacerdócio a mim. Olha aqui, ó. Aqui, pessoal. A verdadeira sabedoria não começa aqui. A verdadeira sabedoria começa aqui. A tradução das nossas Bíblias não soube colocar isso aqui da forma original. Como é que está na sua Bíblia? 28:3, olha aqui. Esse aqui é o último versículo. Olha aqui. Falarás também a todos os homens hábeis. Que hábil? Não é hábil. Hábil parece que assim, né? Fala para quem já tem aptidão, para quem já é bom de costura, para fazer... Não! Fale a todos os homens sábios de coração. Porque quem é sábio de coração, Deus vai encher com espírito de sabedoria. Olha, a ordem é inversa. Não fica buscando conhecimento só pelo prêmio do conhecimento, não. Busque um coração mais próximo a Deus e Ele vai te dar o quê? A sabedoria divina. Aí sim o conhecimento vai mudar a sua vida. A mente cheia do conhecimento, o coração duro igual uma pedra. Nós temos que mudar essa premissa, pessoal. Isso é errado. Sabedoria que muda a nossa vida, sabedoria que te aprimora, sabedoria que te aproxima a Deus, é a sabedoria do coração. É aquela que te faz santo. E quem é o santo? Quem é santo aos olhos de Deus? Aquele que se separa para servir. Estenda a sua mão. Ajude. Suporte os outros. Seja mais longânimo. Você está muito estupim curto, meu amigo. Seja mais longânimo, seja mais paciente. Seja a paz do Mashiach, o árbitro, o juiz na sua vida. O Shalom do Mashiach seja o juiz que julga todas as suas decisões. Amém? E que aí sim, com a santidade de Deus, vestidos as roupas de Arão, vestidos como Arão, com as roupas que nos lembram da nossa responsabilidade, aí sim, nós seremos conhecidos no mundo pelo amor. Não pelo conhecimento, não pela lei, não pelo judaísmo, mas pelo amor que temos aos nossos e aos também que precisam ser alcançados. Que Yeshua abençoe a todos nós. Assim nós oramos. Amém e amém.